Boa noite a todos. É com muita alegria que eu retorno a esta casa, agraciada pelo convite dos diretores desta casa, e eu trago o abraço fraterno dos meus amigos do Centro Espírita Meimei, da Santa Teresinha. Esta página é maravilhosa. Ela vem falar de um tema muito importante na sociedade de hoje, porque a família é a estrutura da sociedade, e as famílias estão sofrendo abalos profundos nas suas estruturas. E esse tema, o divórcio, é muito delicado, porque cada casal tem algo subjetivo, específico da ligação entre ambos. Então, o divórcio, na verdade, ele vem como um remédio jurídico para resolver um problema que já está instalado, aonde não foi se levada em conta a lei de amor, a lei de caridade, de justiça, que é o modelo do homem de bem na Terra. Mas como no universo nada é forçado, também as pessoas não são obrigadas a viverem juntas quando não querem mais. É uma questão muito delicada. Jesus foi tentado várias vezes para pronunciar em favor dos homens da época que queriam desposar suas esposas com o aval de Jesus. Por isso chegaram para ele e fizeram esta pergunta. Ele foi em cima da lei. Não vês o que está escrito na lei de Moisés? Jesus não disse que não deveria e nem que deveria. Jesus lembrou a eles a lei de Moisés. Jesus, sendo os homens daquela época, que as mulheres eram massacradas, não tinham direitos a nada. Imagina se eles obedeciam ainda um pouco essa lei de Moisés. Imagina se liberasse o divórcio naquela época para qualquer uma outra causa que não fosse a do adultério. A mulher naquela época não tinha direito a nada. Nada, nada. Ela ia ficar desamparada, desprotegida. Jesus quis proteger a mulher. Em várias situações, Jesus protegeu a mulher. A mulher que foi pega em adultério, foi levada para a praça pública para ser apedrejada. Quem não conhece esse fato? Jesus a defendeu. Jesus a defendeu dos homens que estavam ali, dizendo a eles: quem tiver aqui sem pecado, atire a primeira pedra. Jesus estava sempre em defesa da mulher. Quando Joana de Cusa o procurou para fazer as suas queixas com relação ao seu esposo, ele disse a ela: retorne para o seu lar, assuma seus deveres diante de Cristo, diante da vida, diante de Deus. Cristo era ele, né? Mas a Joana de Cusa voltou para o seu lar, reconfortada, assumiu novamente suas tarefas, porque Jesus sabia que se ela abandonasse o marido, ela não seria feliz, porque ela iria sofrer a pressão da época. Jesus também protegeu, vamos assim dizer, a esposa de Naim. Naim não é o nome de um homem,
é de uma cidade, significa bela cidade. Jesus estava chegando nesta cidade, viu que vinham conduzindo um esquife, um féretro. E Jesus, quando aproximou-se, perguntou: quem é a pessoa que estava ali, né, levando para ser enterrado? E a mãe, chorosa, disse: é meu filho, meu único filho. Eu já não tenho esposo e é o meu único filho. Nós sabemos que, naquela época, um filho homem também sustentava a família, dava respeito. Jesus, então, fez com que aquele menino se erguesse daquele esquife. Ele ressuscitou aquele menino para sua mãe. A gente observa também que, quando ele conversa com a mulher samaritana, ele a protege também da lei dos homens daquela época, porque quando ele diz a ela: você tem vários maridos, ela se regenerou. Jesus já estava prevendo que, se ela não se cuidasse, ela iria ser apedrejada. Então, Jesus foi um defensor das mulheres. Jesus aceitou de braços abertos a Maria Madalena. E quando ele disse isso, não separeis o que Deus juntou, ele não estava dando uma ordem. Ele estava fazendo uma afirmação. Era a afirmação, não era uma ordem. Ele não estava passando uma lei. Ele estava fazendo uma afirmação. Por quê? Na verdade, quem está unido realmente pela lei do amor, pela lei divina dos sentimentos, com comunhão de sentimentos, não se separam, já estão unidos, não tem nada que separa. Então, Jesus, sabendo disso, ele disse: não separeis, pois, o que Deus juntou. Porque o que já está junto, o que já está ligado pelo sentimento, pelo respeito, não vai se separar. Então, é muito lindo quando a gente lembra disso, né? E também tem outro fato que aconteceu. Marta e Maria tinham perdido seu irmão mais velho, o único delas, né? O Lázaro. E ele era também o sustentáculo daquela família. O respeito que tinha naquela família estava todo pautado no irmão. E Jesus, chegando na casa delas, Lázaro já estava morto. Jesus o ressuscitou, porque ele sabia do sofrimento delas sem o irmão, desprotegidas, sem marido. Então, a mulher sempre foi muito judiada na história da humanidade. Hoje nós estamos vivendo uma liberdade. A mulher tem direitos que antes ela não tinha. Ela começou a conquistar esses direitos na época da industrialização, na era moderna. Mas hoje, ainda, a mulher sofre alguns preconceitos, salários desiguais. Muitas coisas a mulher ainda tem que conquistar. E o pior é as mulheres que são assassinadas por homens cruéis que não aceitam a separação. São pessoas que não aceitam rejeição. Nós precisamos pensar muito nisso, porque as nossas crianças precisam ser educadas para aceitarem
as coisas que não dão certo na vidinha delas, desde pequenininhas, porque senão, quando forem adultas, elas não vão conseguir sofrer nenhum tipo de perda. Então, isso é muito sério. Ainda hoje é um dos problemas sociais mais graves, né? A mulher apanha, é judiada, procura a lei a ampara, mas, mesmo assim, o homem ainda mata. E tem também casos de mulheres que matam, mas é muito mais comum o homem, né? Então, a gente fica analisando o divórcio como um remédio jurídico, é uma regulamentação. Ele veio de encontro aos anseios da sociedade. A sociedade tem seus anseios, e as pessoas já se separavam antes da lei do desquite, antes da lei do divórcio. E o que acontecia? Muitas pessoas ficavam sem a proteção da lei. As mulheres que tinham sido, que haviam se separado, a outra que o parceiro arrumava ficava sem proteção jurídica, os filhos até sem registros. A lei veio para auxiliar a humanidade. E hoje o desquite o divórcio é aceito em maior parte dos países do mundo. Ainda tem alguns países muçulmanos que ainda não aceitam, mas a maioria já tem a lei do divórcio. Por quê? O que adianta forçar uma situação que já não dá mais? Nós sabemos que o lar é a bênção divina para a evolução dos espíritos. O pai e a mãe é o sustentáculo da família. Mas quando já não há mais condições de se viver em paz, às vezes é preferível que se separem. Mas o divórcio é algo muito delicado, muito sério. E, em caso de dúvida, não devemos tomar atitude, principalmente quando estamos em crise. Não é hora de tomar atitude, é hora de dialogar muito, de refletir muito, de orar muito. Porque, de qualquer forma, o divórcio causa danos psíquicos e emocionais nas pessoas. Porque são duas pessoas que estão muito unidas, mesmo que seja por dificuldades, que já não se combinam tanto mais, mas esse é um corte que se faz. As crianças sofrem muito. As crianças são levadas para nós atendermos nos nossos consultórios de psicologia quando os pais separam. Mas se nós formos analisar o quanto uma criança sofre de ver brigas constantes no lar, a criança precisa de segurança para crescer saudável e feliz. E quem é a segurança das crianças? Os pais. E elas não encontram esta segurança quando elas veem os pais brigando demais. Às vezes elas até pensam que é melhor que eles se separem. Porque a criança, ela vê tudo o que está acontecendo. Ela analisa a razão de um, a razão de outro. A criança observa. Ela vê o que está sendo mais massacrado. E ela sofre com isso porque ela ama os dois. Então, a gente precisa pensar muito sobre isso, que a criança sofre. E como que deve ser conduzido uma situação de um divórcio? Primeira coisa, não deixar as crianças de fora dos diálogos, não brigas. As crianças entendem quando é explicado para elas que o pai e a mãe já não têm condições mais para viverem juntos, mas que eles podem ser amigos, que eles não vão ficar abandonados, que eles vão ter duas famílias, a do pai e a da mãe. As crianças entendem, elas sofrem, elas choram, mas elas entendem.
A criança precisa participar desse diálogo. Ela não pode ficar de fora. Ela é parte importante da família. E uma coisa muito séria que acontece na hora das separações. Às vezes, dos cônjuges começa a usar a criança a seu favor e contra o parceiro. Isso é péssimo. Isso é horrível. A criança não precisa saber da briga dos pais no sentido mais profundo. A mãe é que leva a imagem do pai para a criança. Se ela fala que o pai não vale nada, que o pai abandonou, a criança vai criar uma mágoa desse pai. E é importante a presença paterna na vida da criança, para que ela cresça saudável. Então, os pais, quando se separam, precisam pensar muito nisso. O mais importante é a criança, porque quem mais está perdendo é a criança. Existem, então, os casamentos ideais. Eu vou ler, na visão de Camilo, o Espírito, o que ele diz de um casamento ideal no planeta Terra, esse planeta de expiação e provas, onde todos nós recebemos a bênção de um lar para trabalhar em nossos espíritos as nossas imperfeições, para ganhar potencialidades, para desenvolver sentimentos. Então, o lar é esse recanto tão sagrado, é o ninho das almas. É o ninho das almas. Então, na visão de Camilo, e eu classifiquei como um casamento ideal. É formado no lar que, apesar das arestas, os caracteres vão se remodelando, os convivas vão se compreendendo, a vida se aperfeiçoando dia a dia, com vistas ao amanhã, sempre se estruturando nas bases de respeito mútuo, de amizade e cooperação recíproca, surge abençoado aconchego, ninho das almas, que vão aprendendo nos esforços cotidianos a alcançar voo para o seio da vida cósmica, onde vibra o eterno Pai no coração do universo, que é sua inabordável obra de amor. Então, seria isto o ambiente ideal de uma família, para um casamento ideal. Mas tem o casamento possível. Por quê? Se nós estamos no mundo de expiações e provas, não tem perfeição aqui ainda. Pouquíssimos espíritos perfeitos passam por aqui. Então, é normal que aconteça alguma intercorrência de ideias que não batem bem, alguma divergência de ideias, até às vezes de algumas discussões. O Chico Xavier diz que o lar é um cadinho esfogueante. Cadinho é um objeto onde se faz pesquisas científicas com elementos químicos, então ele está fervente demais. O Chico compara o lar a isso. Essas arestas que vão se aparando no atrito do dia a dia, mas isso precisa ter um limite, porque se for muito alterado, fica impossível conviver no lar. Mas vamos ver um casamento possível de se manter. Caractere se formando, remodelando em um cadinho esfogueante. Incompreensões, respeito, não é tão mútuo. Falta cooperação, há divergências maiores, a dor aqui se faz mais pungente, porque não é dividida entre todos. Onde às vezes um carrega o fardo das responsabilidades sozinhos. É verdade, quantas mães carregam a responsabilidade do lar sozinhas? Tanto de educar os filhos, quanto a responsabilidade de manter a casa. E mesmo assim elas não se separam desse esposo, porque às vezes elas o amam.
e não querem vê-los longe dos filhos. A renúncia entra como um fator importante nessas horas. Às vezes a mulher renuncia seus sonhos de amor, seus sonhos de felicidade, em prol dos filhos. Isso é nobre. Então, onde um carrega o fardo das responsabilidades sozinho, ainda assim é um lar. Os laços de amor, de afetividade estão se fortalecendo. É a maioria dos lares da terra. Casamentos impossíveis de se continuar, onde há tirania. O que existe de tiranos domésticos, que lá fora são bonzinhos, educadíssimos, pessoas vistas como pessoas excelentes, mas em casa são verdadeiros tiranos domésticos. Querem comandar tudo através da força. Então, a violência física e psicológica, através de coação, coage a companheira, ou às vezes pode ser o contrário também, o companheiro. Acaba-se todo o respeito, não se respeita mais, não respeita as crianças que estão por perto, xinga-se muito, fala-se palavrões, partem para a agressão física, e muitos até têm vida dupla, vida conjugal dupla. Mantém 2 relacionamentos ao mesmo tempo. Então, é quase impossível continuar assim. O divórcio chega como um remédio para salvar essa família. E deveria até ter a intercessão do Estado, quando isso acontece e a mulher não tem coragem de buscar ajuda, porque às vezes ela tem medo daquele marido, medo da sua agressividade. E às vezes ela sofre anos e anos até criar coragem de se libertar. Então, casamentos, eles são realizados de muitas maneiras. Os projetados, que são aqueles que os jovens namoram, programam tudo, fazem a programação, se conhecem primeiro, programam esse casamento, se preparam economicamente para ele, montam um lar com calma, sem pressa, com muita confiança. Existe casamento realizado no impulso da paixão. A paixão é uma enxurrada de hormônios que leva a emoções altíssimas. A pessoa não vê mais nada. Costuma-se dizer que o apaixonado é cego. E muitos dizem que quem está apaixonado também não raciocina direito. E é uma realidade. Às vezes está tudo na frente da pessoa e ela não quer ver, porque a paixão cega a pessoa. Então, ela embota o raciocínio lógico. Às vezes, está muito claro que aquele relacionamento não vai dar certo, que aquela parceira ou parceiro é completamente divergente aos seus sonhos, aos seus ideais, suas metas, e a pessoa, mesmo assim, insiste, porque ela está apaixonada. Ela acha que depois tudo vai melhorar, tudo vai mudar. Então, a paixão é essa força poderosa. Não é tão negativa assim, porque ela pode também ser transformada em amor. Quando os nubentes passam pela paixão, passa um certo tempo, começa a se acalmar. Aquele fogo da paixão diminui, vai se acalmando, as carícias vão se diminuindo, e aí forma-se uma segurança, uma área de conforto. É quando o casal está tranquilo, mas essa zona de conforto, ela corre risco, é zona de perigo. Por quê? A pessoa, nessa zona de conforto, ela deixa de recomeçar todos os dias. Ela deixa de agradar o outro. A mulher não se preocupa mais
em agradar o esposo. Ele, por sua vez, acomoda-se, não fazendo com que aquela rotina mude, e a rotina pode destruir um casamento. Então, casamento é uma construção do dia a dia, dá trabalho, Tem que recomeçar todos os dias, mesmo que não seja mais aquela paixão tão romântica como antes, mas é preciso ter surpresas agradáveis, é preciso muito diálogo, é preciso muito afeto, muito companheirismo. Por quê? O casamento também necessita de segurança. E o que mantém a segurança do casamento é o amor. Não pode se desligar desse amor, porque ele vai esfriando. Ele vai esfriando. Então, o amor, ele tem que ser construído. E ele pode ser essa paixão que se transformou em amor. Aí, uma sensação de calma, uma estabilidade no relacionamento e aquele amor profundo, verdadeiro. Ele acontece, pode ser a transmutação da paixão, mas a paixão também pode se acabar dentro de, no máximo, 2 anos e nada mais acontecer. E a pessoa ir em busca de uma nova paixão. E se essa paixão também não se transformar em amor, pode novamente se acabar e esta pessoa ir novamente em busca de uma nova paixão, e assim sucessivamente. Então, para que um casal viva bem, é necessário que nós pensemos num curso rápido de relacionamento humano, que serve para todo mundo. As 6 palavras mais importantes. Admito que o erro foi meu. Isso é muito difícil de acontecer entre um casal, porque às vezes o orgulho não deixa a pessoa assumir o seu erro. E quando a pessoa assume o seu erro, automaticamente o parceiro já começa a entender e começa a desculpar. As 5 palavras mais importantes. Você fez um bom trabalho. O elogio também faz parte da vida conjugal, porque a pessoa vai desanimando de tanto fazer e ninguém observar. As 4 palavras mais importantes no relacionamento. Qual a sua opinião? Então, aqui entra a força do diálogo, uma força poderosa. O diálogo, às vezes, ele passa por processos. Às vezes, ele começa numa forma de atrito, numa forma de personalismo, porque cada um quer ter a razão, mas ele tem que divergir, abrir as ideias, para depois convergir juntos. Assim é que se tira proveito do diálogo, não deixando o diálogo descambar para as brigas, para os desentendimentos. O que passou, passou. Quando a gente fala perdoei ou fui perdoada, para que ficar relembrando aquele fato que aconteceu? Existem aquelas pessoas que são cátedras em arrancar defunto da cova. Qualquer discussãozinha que tem que lembrar a coisa que aconteceu lá atrás, que não tem nada a ver, e jogar no rosto do companheiro ou da companheira. Então, isso não é diálogo, isso é provocação, que acabam só em mais desentendimentos. Então, as 3 palavras mais importantes, faça o favor, né? Essa gentileza não pode acabar entre o casal. Essa gentileza de servir o outro, de amparar o outro na hora que ele está triste, que ele está abatido, fazer com que ele perceba que a gente está vendo que algo aconteceu com ele ou com ela. Isso é muito importante, porque a pessoa se sente amparada, acolhida,
E quem de nós não gosta de acolhimento, de cuidados? O animalzinho gosta, a planta gosta. Todos nós gostamos de ser cuidados, mas é necessário que também nós cuidemos do nosso parceiro, que nós também o amparemos nas horas em que ele necessita. 2 palavras mais importantes, muito obrigado. A palavra mais importante de todas entre o casal, nós, porque são os dois. E a menos importante, eu, porque o personalismo também destrói uma união. A pessoa, dentro de um relacionamento, que não quer ceder a vez, não quer repensar valores, não quer repensar a maneira que ela está observando as coisas, que ela está querendo que as coisas aconteçam, é difícil de haver um entendimento. Então, é necessário que nós não deixemos o personalismo tomar conta. Quantos casais que acontece que um dos cônjuges, ele tira totalmente a liberdade do outro, e isso vai acontecendo aos pouquinhos. A pessoa da personalidade mais forte vai tomando conta, vai resolvendo tudo, vai deixando o outro de lado, e muitas vezes a pessoa se acomoda. Depois, lá na frente, quando ela está com os ombros sobrecarregados de tanta coisa, aí ela começa a reclamar. Mas ele não faz nada, ele não me ajuda, ele é um banana, tudo tem que ser eu, não resolve nada. Mas, às vezes, fomos nós mesmas que criamos essa situação. Por quê? É preciso delegar tarefas, é preciso dividir as responsabilidades ali do lar. E nós não podemos tomar conta de tudo e achar que está certo assim, só porque nós somos, talvez, umas pessoas mais extrovertidas. Não. O outro também tem que ter a sua parcela de contribuição. Às vezes, o marido quer fazer uma comida, a mulher não deixa, porque acha que ele vai bagunçar a cozinha dela, porque ele não vai limpar direito depois que terminou. Gente, isso é queixa de consultório. Das pessoas falar, tanto que eu gostaria de fazer uma comida para ela, eu não tenho esse gosto, porque ela tem mania de limpeza. Porque a pessoa que tem mania de limpeza, ela é perfeccionista. E o perfeccionismo exagerado só causa problemas. Tem pessoas que se irritam, criam um problema enorme, porque ficou um pingo d'água na pia dela. E, com isso, nesses lares que é assim, o marido geralmente vai ficando quieto, ele vai acomodando, ele vai para poder viver mais em paz. Depois ele é chamado desse jeito, que ele é desligado, que ele não colabora, e às vezes não é culpa dele. E também, gente, palavras mágicas existe também no casamento. Palavras mágicas, que faz dar um fulgor diferente no casamento, que faz dar uma energia nova, né? Me desculpe, eu te amo, me perdoe, vamos tentar novamente, vamos recomeçar. Então, isso é de cada dia, isso é do dia a dia. E as mulheres, por natureza, são mais românticas. As mulheres necessitam mais de ouvir palavras de amor, palavras de sentimento. O homem, ele é mais prático e racional. Ele já sabe que ama a esposa dele, ele acha que não precisa ficar repetindo. Mas a mulher gosta de ouvir. Certa vez, numa cidade dos Estados Unidos, é um caso verídico, uma senhora chamada Connie estava numa fase final de um câncer, foi levada para um hospital. Quando lá chegou, foi acolhida por uma voluntária social. E essa voluntária que narra a história. A mulher, apesar da situação da doença grave, estava tranquila, entrou para o quarto, acomodou as suas roupas no armário, pediu para que
a moça guardasse toda a sua roupa com ela, juntamente com ela, que ela não estava tendo forças nem para isso, no armário, e pediu para que ela ligasse a TV. Ela disse assim: eu gosto de ver filmes românticos, eu gosto de novelas, porque tem muito romantismo. E elas fizeram uma amizade. Todos os dias, a voluntária passava no quarto para visitá-la. Ela via o esposo, o Bill, o esposo de Connie, sentado na beira da cama, quieto, calado, enquanto ela via suas novelas. Um dia, Connie se abriu para a amiga e disse assim: sabe, eu tenho uma frustração muito grande, porque eu sou casada há 32 anos com um homem que muitas vezes me chama de boba. E sabe, ele nunca falou que me ama. E eu gostaria tanto de ouvir, de saber como foi para ele esses 32 anos juntos. E ela chorou copiosamente. Passado alguns dias, ela foi piorando, ficou dormindo mais do que acordada. A voluntária, então, ficou mais do lado do marido, dando apoio para ele. Os dois foram tomar um café na lanchonete e ela puxou um assunto mais ou menos assim: sabe, Bill, nós mulheres somos muito românticas. Nós gostamos de ouvir palavras doces, palavras de amor. Nós gostamos de receber um cartão que seja com palavras de amor. Ele disse: isso é bobagem. Aí ela disse: não, isso não é bobagem. As mulheres gostam disso. Então, ela, nesse momento, disse a ele o que ela havia ouvido de Connie. E ele disse: bobagem, ela sabe que eu a amo. A moça disse: ela sabe, mas ela necessita ouvir. Pense nisso. Passado alguns dias, a situação de Connie só piorou. A voluntária entra no hospital e vê Bill encostado na parede do corredor, tremendo e desesperado. Quando ela chegou, ele abraçou-a. Era um homem rude, um homem que trabalhava em serviços, era de carpintaria, um homem muito rude, um homem simples, sem muitas regalias, sem muitas gentilezas. Mas ele a abraçou, permitiu que ela o abraçasse, porque a dor da separação era muito grande. Connie havia desencarnado. Neste momento, a voluntária se lembrou que alguns dias antes ela viu Bill sentado na beira da cama de Connie, segurando suas mãos. E ele, então, chorando, disse a ela: sabe, amiga, eu consegui dizer a ela que eu a amo. O quanto foi importante na minha vida a presença dela nesses 32 anos. E os dois choraram. Então, a voluntária foi para o quarto se despedir, né, de Connie, que já estava morta. E ela viu na cabeceira da cama um belo cartão de namorado, dizendo: para minha maravilhosa esposa. E aí ela não quis ler, porque ela achou que não devia, né, que era da intimidade dos dois. Ela só viu o que estava escrito por fora: para minha maravilhosa esposa. E ele ainda disse para ela: você não imagina o sorriso dela, você precisava ter visto. Então, é para a gente refletir: será que a gente precisa esperar isso? Será que nós não podemos, no nosso dia a dia, expressar nossos sentimentos de uma maneira mais natural e verdadeira? Porque tem mulheres também que também não expressam os sentimentos, não expressam, não são só os homens. Então,
Quando os casamentos são realizados, muitas ilusões tomam conta do casamento. Uma delas é achar que o problema que está havendo durante o namoro vai acabar depois do casamento. Não se acaba. Talvez piore. Então, é uma ilusão. A ilusão do conto de fadas, do príncipe e da princesa, também é uma ilusão. Porque o casamento é uma nova fase. É um ciclo que se fecha, o ciclo do namoro, e se abre uma nova fase, onde as pessoas vão se conhecer de verdade, onde vão comer juntos o sal de cada dia, onde vai conhecer realmente a outra pessoa, porque só encontrando nos momentos alegres, nos momentos de lazer, nos momentos de passeios, que os namorados fazem muito, não dá para conhecer o outro, na verdade. Vai conhecer na hora da dificuldade, na hora que os problemas começam a aparecer. Aí é que as pessoas vão se conhecer de verdade. E vão ver se realmente se amam. Porque se amarem, vão superar tudo, as dificuldades que está havendo ali. Então, tem pessoas também que casam para fugir de uma situação, para fugir de família problemática, para resolver problema pessoal. Isso não adianta. O casamento é algo muito sério, que precisa de ser muito bem pensado para poder se realizar. Senão, vai dar em separação. 60% dos casamentos realizados em idade até 25 anos se separam. 75% de casamento de pessoas que antes eram amantes, depois se separaram dos antigos parceiros e se consorciaram, também se separam. Então, é muito curioso essas pesquisas, né? E que as pessoas, antes, como amante, estava bom. Depois, como marido e mulher, não deram conta. Né? Isso também é verídico, são pesquisas realizadas. Né? Então, fatores que contribuem para uma separação e levam a um divórcio. Indiferença. A indiferença é um ácido corrosivo que corrói um relacionamento. É como se passasse a mensagem indireta, dizendo assim: eu não me importo com você. Isso é o que a indiferença faz. A falta de compromisso. Por quê? A falta de compromisso faz com que se sobrecarregue o outro. E a pessoa sobrecarregada, ela passa a um sofrimento. E chega um ponto, ela não aguenta mais. E é como se passasse essa mensagem: estou nem aí. Ou seja, você que se vire, né? Com as contas, com os problemas com os filhos, o menino que está dando trabalho na escola. Então, essa falta de compromisso passa mensagem indireta. E isso são coisas que vão minando o relacionamento. A falta de senso de humor. O humor é muito importante em qualquer relacionamento. Quem tolera viver com uma pessoa totalmente séria o tempo todo, ou triste o tempo todo, isso passa uma negatividade. Então, casais que brincam muito, que têm humor, têm muito mais chance de se manterem juntos. E voltando no assunto da indiferença, as pesquisas mostram que o silêncio entre os casais, aqueles casais que param de conversar, fica cada um na sua. Esse silêncio, aos poucos, faz com que esse casamento se desfaça também. Porque ninguém aguenta o gelo. É muito gelo, né? É muita frieza. A falta de confiança. Um casamento com mentiras, desonestidade. A pessoa fica insegura. E ela precisa ter confiança no seu parceiro. Mas como ela vai ter?
confiança, se essa pessoa não lhe dá essa confiança. Então, a falta de confiança também mina os casamentos. E as divergências que... às 9. As divergências que não conseguem achar um ponto de apoio, porque divergência é normal. Ninguém pensa igual e nem deveria pensar, mas é necessário que se conversem o bastante para que essa divergência venha se transformar num ponto em comum, aonde se um cede um pouquinho, outro cede mais um pouquinho, e se consiga, então, chegar num ponto que favoreça ambas as partes. Então, nós vamos terminar por aqui, porque a hora já está vencida. Eu vou ler apenas um poema de Maria Dolores, maravilhoso, que se chama Erros de Amor. Ante os erros de amor que aparecem na vida, nunca ergas a voz. Recorda, coração, se a pessoa acusada fosse qualquer um de nós? Quem poderá pesar as circunstâncias de convivência, angústia e solidão? Quanta mudança chega de improviso, por um sim ou por um não? Entre afeto que sonha e dever que governa, quanto conflito surge, quanto anseio vem. Quando a dor de ser só escurece o caminho, ninguém pode prever as lágrimas de alguém. Votos no esquecimento, afeições destruídas, ocultas aflições, desencantos fatais. Quanto chora quem sofre ante golpe e abandono, e quem bate ou despreza, às vezes sofre mais. Ante as faltas de amor, alma querida, não te des a censura sempre vã, que o teu dia de amor incompreendido talvez chegue amanhã. Problemas de quem ama, em luta e prova, sejam teus, sejam meus. Quem os conhecerá desde o princípio? Quem os verá? Só Deus. Maria Dolores. Nós, então, nós vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que abençoe cada lar, cada cônjuge, para que a paz, a união reine em cada lar. Então, cônjuges, sigam o caminho que te hajam proposto, vençam o frio do desgosto que te gelem o coração, se aspirem a edificar na construção do melhor, elimine a sombra ao seu redor, nas trilhas de elevação. Esqueças pedras, empeços que te sujam no caminho, às vezes cansado, sozinho, sem proteção de ninguém. Sangrem-te os pés na jornada, na luta que te atordoa. Ama, trabalha, abençoa, nunca te afastes do bem. Fazes do amor o teu facho, da verdade e da esperança. Entregue a luz que te alcança, por brilho dos dias teus. Elevem-se, busquem o alto, sigam o dever dia a dia, e encontrarão alegria na plena união com Deus. Maria Dolores.